Iniciando o Índio News de hoje, sábado. Incrível, estou fazendo Índio News no sábado. Porém necessário. Vamos falar do que está vazando por aí, correndo em todas as redes, mídias sociais, grupos de WhatsApp, que o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, afirmou que o presidente Lula corre risco de vida. Né? O pessoal, presidente, ele tá... Não. Todo cara que assumiu o cargo de presidente, depois que ele larga o cargo, ele continua sendo chamado de presidente. Agora, se ele vai ser o novo presidente, quem vai apontar são as pesquisas. Os Minion piram. Mas vamos lá, tá? Vamos falar sobre isso. E também continua a novela, já que o cara sempre quis atuar na vida, né? Agora ele tá conseguindo atuar. Continua a novela agora de Mário Frias em relação à viagem dele para a Rússia. Tá bom? Então depois da vinheta, para ver se a minha cachorra para de latir, eu volto aqui com Índio News, tá? E se liga, pessoal. Fica até o final porque eu vou bater um papo esclarecedor no final do Índio News. Uma coisa que eu vou estar, como costuma se dizer hoje em dia, no meu lugar de fala. Gira a vinheta. Ah, não, peraí, a vinheta é aqui. Senão eu volto para mim. Gira a vinheta. Vamos começar. Acho que a cachorra parou. Vamos começar agora com o ex-ator Mário Frias, tá? Que fez grandes sucessos como Malhação, fez grandes sucessos em Mutantes, Caminhos do Coração, né? E fez um curta-metragem aqui com o diretor que vos fala. Vamos falar do Mário Frias. A situação do Mário Frias tá complicada. Até porque poucas pessoas sabem, o Mário Frias ele não é uma pessoa muito querida dentro do governo Bolsonaro. Por mais que se você bater uma radiografia da bacia do Bolsonaro, você vai encontrar o Mário Frias ali com os dentes grudados, né? Mas poucas pessoas sabem disso, mas isso é uma coisa que a gente tem que trazer à luz do esclarecimento. O Mário, a luz do esclarecimento fica tão redundante, né? Mas fica bonito. O Mário Frias, ele é um cara assim que dentro da ala militar ele não é respeitado, que o bolsonarismo, como todo governo, como toda ideologia doentia, também ele possui alas, né? Dentro da ala militar ele não é respeitado. Por mais que ele tente fazer aquele conteúdo postando vídeos de Deus, Pátria e Família dentro da ala evangélica, ele também não é muito respeitado. E na ala psicótica, olavista da terra plana, antivacina, menos ainda. Aí você vai dizer, tá, já você está falando besteira, né? Você está aí numa teoria conspiratória. Como é que o cara está lá na Secretaria de Cultura, sendo que ninguém respeita ele? Vamos entender. Em primeiro lugar, a gente teve lá o Alvin, que fez aquele cosplay do Goebbels, né? Com aquele quadro ali. Só ali ele já teria que ter respondido muito mais do que o Monark irá responder, do que o Kim Kataguiri e do que o próprio Adrilles. Ali foi muito mais grave. Mas não deu em nada, só deu em demissão. Né? Vamos esperar que um dia dê em alguma coisa. Ali tava, né, aquela coisa toda, aquele escândalo, ele foi mandado embora o Alvin e entrou a Regina Duarte, né? A Regina Duarte, no pum do palhaço, não perdurou muito tempo, né? Aí ficou sem cargo nenhum e Bolsonaro convidou o ator, até então era um cara ferrenho, defensor do bolsonarismo, Carlos Vereza. O Carlos Vereza, por mais que ele tenha ideias de extrema-direita, ideias ultraconservadoras, ele nunca foi uma pessoa desonesta. E vendo as coisas que estão acontecendo no bolsonarismo, ele parou de compactuar com isso. Porque não tem como defender. A bandidagem está solta, a roubalheira está solta, a milícia está comendo o que quer e o que não quer, né? As pessoas estão passando fome. De honestidade e lisura, o bolsonarismo não tem nada. Então, Carlos Vereza se recusou e o Bolsonaro não tinha quem colocar na Secretaria de Cultura. Aí você vai me dizer, mas ele poderia colocar qualquer um. Ele bota um Pazuello no Ministério da Saúde. Por que ele não tacou qualquer cupincha dele ali para a Secretaria de Cultura? Porque era importante para o Bolsonaro, da mesma forma que foi feito, era e é importante para ele, da mesma forma que foi feito na Fundação Palmares,
colocar alguém que pudesse humilhar os seus iguais. Simples assim. Então ele não poderia colocar ninguém que na Secretaria de Cultura que não fosse também do meio. Então ele tinha que colocar ali um ator, né? Ou um diretor, ou um produtor, mas alguém que pelo menos, mesmo que o público não conhecesse, que o Bolsonaro está nem aí preocupado porque para o que a população conhece ou não, tudo que ele não está comprometido é levar informação e a verdade. A gente sabe disso, haja visto em relação à vacinação e a propaganda falsa da cloroquina. Então ele precisava botar alguém que pelo menos para as pessoas integrantes do meio soubesse que o cara um dia, pelo menos na vida, tentou existir, né? Aí o Mário Frias estava ali puxando o saco já há muito tempo, naquela rede bolsonarista, né? Rio de Janeiro. Eu já fiz aqui uma pergunta e um pedido para o secretário de Cultura, Mário Frias. Por favor, faça esse vídeo chegar até ele que eu vou repetir a pergunta. Mário, como figura pública, né? Cargo que te dá o status de chefe de Estado, como quase um ministro, esclareça para a população como aconteceu a morte do seu pai, piloto de helicóptero, na fuga de um traficante no presídio do Rio de Janeiro na década de 1980. O povo brasileiro gostaria de saber disso. Enfim, Rio de Janeiro, essa coisa toda, o Mário conseguiu adentrar e pegar o cargo de secretário de Cultura. Simples assim. Mas se você for ver aí na internet, o próprio vídeo do Mário comendo camelo em Dubai, às nossas custas, você vê os filhos do Bolsonaro encarnando e zoando. Olha aí, ó, ex-malhação, não sei o quê. Quer dizer, nem pelos filhos do Bolsonaro ele é respeitado. E o pessoal quer a cabeça da criatura também, né? Até para dar um exemplo de que no nosso governo nada errado acontece. Aquele papinho que a gente conhece, né? Então o que acontece? Ele ia agora para a Rússia com uma comitiva com mais 4 assessores. Se ele mais um assessor para Nova York custou mais de 80 mil reais, imagina quanto é que isso não custaria para a Rússia. Agora eu pergunto, o que o secretário de Cultura iria fazer na Rússia? Sendo que nem dentro do país ele está trabalhando, né? Resultado, cancelada a ida de Mário Frias para a Rússia. Já é o primeiro sinal. E a gente não pode deixar de esquecer, tá? Logo, logo, muita coisa vai aparecer aí. Vamos falar agora do que está rolando em relação à ameaça, o atentado, o suposto futuro atentado, ou o risco de morte do ex-presidente, presidente Lula, né? O Joaquim Barbosa, em entrevista com uma jornalista, comentou que, do jeito que o país está vivendo agora, é muito perigoso para qualquer candidato o risco de vida, né? Então o risco de morte, na verdade. Então ele ponderou todos os candidatos. Por essa loucura que está se vivendo, Moro, Ciro, Dória, Lula, qualquer um desses candidatos possa sofrer um suposto atentado ou um atentado. A jornalista fez, como a conversa dela foi por telefone, ela fez a transcrição disso e o pessoal pensou essa parte dizendo que o Joaquim Barbosa falou que o Lula sofre o risco de ser assassinado. Bom, a interpretação de quem lê, não foi isso que o Joaquim Barbosa falou especificamente, e não foi isso que a jornalista também publicou em sua matéria, tá bom? Então só para esclarecer, porque vocês sabem que aqui a luta é constante contra fake news, né? Então é isso que realmente aconteceu, em relação a tudo isso que está sendo falado. E realmente faz todo sentido. E por que faz todo sentido? E a gente tem que estar bem atento. Existem seres que se dizem humanos, que se dizem brasileiros, que se dizem cristãos, que se dizem cidadãos de bem, que na verdade são meros seres, que são piores do que qualquer tipo de verme. Mas esse cara, ele se acha superior a você. Ele nunca te viu na vida, ele não sabe da sua trajetória, ele não sabe da sua história, ele não sabe o que você rala para estar de pé e para poder se alimentar todos os dias, você e a sua família, mas ele acha que pode te agredir e te xingar porque você não idolatra ou não concorda em manter um bandido na presidência da República com toda uma quadrilha. É o mesmo cara que há pouco tempo atrás votava no PT, ou é o mesmo cara que há pouco tempo atrás estava pedindo impeachment da Dilma, lutando por honestidade. Então esse cara, tudo que ele não está preocupado, na verdade, é com honestidade. Ele está preocupado com a cor da camisa. Aí qualquer coisa ele quer te chamar de comunista, de esquerdista, de todos os istas que você possa imaginar. Quando na verdade tudo que este ser não possui
é amor pelo próprio país. Porque, primeiro, ele já começa atacando quem deveria ser o seu irmão de pátria. Já começa aí o primeiro erro. Segundo, ele vai na frente de uma loja de R$1,99 bater continência para a Estátua da Liberdade. É o segundo ponto. Ele ama o ex-presidente Trump e está fazendo campanha no Brasil por Trump. Então, quer dizer, é uma coisa completamente incoerente. Só que, infelizmente, alguns desses caras, de propósito, ou por fanatismo, ou porque só está preocupado com o próprio bolso, porque só está ganhando dinheiro neste governo, quem não faz parte de pessoas que realmente trabalham, e a gente sabe disso, né? E daqui a pouco eu posso falar sobre isso também, pelo que eu vejo, em ataques que eu recebo, algumas desses seres se armaram. Então nós estamos num ano muito perigoso. Qualquer um de nós está correndo risco de morte em 2022. É muito perigoso. Já aconteceu isso em 2018. Teve um mestre de capoeira que foi morto na Bahia, teve um senhor que foi espancado até a morte em Santa Catarina. Então qualquer um de nós, não são apenas os candidatos que estão lutando contra esta coisa ensandecida, louca que nós temos hoje no país. Só que essas criaturas se esquecem que a democracia sempre vence. Então, infelizmente, vai ser muito doloroso o processo, mas a gente vai conseguir. Agora, o que me causa mais asco, repulsa, nojo é a palavra correta, é quando eu vejo algumas pessoas virem atacar os meus vídeos ou as minhas redes sociais como o Instagram ou o Twitter, e você vai ver, ou o cara é fake, ou ele te chama de vagabundo, que a vida dele tá maravilhosa, e você vai puxar, o cara é um ralado. Tá passando fome também. Mas é aquele cara que ele fica feliz em te ver cair, porque ele nunca conseguiu subir na vida. Então, pelo ressentimento, pelo recalque, por achar que o teu sucesso é o responsável pelo fracasso dele, ele tem que festejar quando te ver cair, por mais que ele esteja à beira da morte. Um dia desse mesmo, foi no meu Instagram, um cara lá me encheu o saco e tal, aí eu fui ver o perfil do cara, e o cara disse, deixa eu ir lá que eu tenho muito trabalho, estou ganhando muito dinheiro. Eu fui ver o perfil do cara, gente, o cara é fotógrafo de casamento. Rangel, você está menosprezando a profissão do cara? Não, porque eu, em alguns momentos do meu início de carreira, eu cobri eventos sociais, casamentos, formaturas, batizados, até nascimento, né? Mas o que eu quero dizer é o quê? Gente, todo mundo sabe que na pandemia ninguém está fazendo festas de casamento para contratar equipes de filmagem. Então tudo que esse cara não tem feito nesses últimos 2, 3 anos é trabalhar muito. Se bobear, a situação dele ainda está pior do que a minha. Entendeu? Porque eu ainda estou aqui batalhando, produzindo conteúdo para internet, tenho os meus apoiadores diretos, né, que ajudam como podem, que apagam os meus incêndios. Entende? Mas esse cara, ele chega ali numa pose, eu tenho muito trabalho. Quando você vai ver, cara, na cidade dele, no bairro dele, não rola um casamento há 6 meses. Não para se fazer uma cobertura de fotos. No máximo o pessoal pode ir, uma coisa ali com meia dúzia de pessoas e o próprio parente fotografar e filmar. Então tá bem assim o negócio. São pessoas que falam, criticam o cinema e a cultura, quando na verdade tudo que elas fazem quando podem, se tiverem um carro, é pararem no posto de gasolina sem dinheiro para abastecer de verdade, bota ali 4, 5 litros, pega uma long neck e liga o som do carro no último volume para ouvir um sertanejo universitário. Sendo que o cara escuta um sertanejo universitário, eu não sei por que dá esse termo universitário, só porque é gente loira e jovem cantando, não é mais o caipira do sertão, mas enfim, né, não é mais o homem do sertão, é aquele pessoal que fica... Eu particularmente não curto sertanejo universitário, parece que a pessoa tá me dando esporro, parece que tá brigando comigo, a música é só no grito, né, e uma choradeira, uma cornência, o pessoal fala em sofrência, não, pra mim é cornência mesmo, uma cornência constante. Mas tudo bem, quem gosta, gosta, paciência, né? Eu não suporto Giló, mas tem gente que gosta de Giló. Enfim, né? O cara tá vendo o sertanejo universitário sem nunca sequer um dia ter colocado os pés dentro de uma universidade. Entendeu? Aí agora mesmo no Twitter eu tive o prazer de bloquear
um infeliz ali me atacando como diretor de cinema, me atacando, que eu não sou ninguém porque ele não me conhece. Eu não tenho culpa, né? Se o cara não tem acesso à cultura. Porque quem tem acesso à cultura neste país, quem acompanha cinema nacional, de fato, pelo menos uma única vez na vida, soube que eu existo e quem sou eu. Mas nem todo mundo é obrigado a isso. Infelizmente, nós vivemos num país que acesso à cultura a gente não tem. Quantas pessoas você escuta morrer, que dão notícia no Jornal Nacional, morreu o poeta, morreu o escritor, e você nunca ouviu falar no cara? Por quê? Porque, infelizmente, a cultura não é de acesso a todos. Isso é uma vergonha. Ninguém deveria se orgulhar de dizer que não sabe quem é um escritor, quem é um cineasta, quem é... Ninguém deveria se orgulhar disso, porque mostra o grau que essa pessoa, infelizmente, não pôde ter de acesso na vida à informação. Mostra, na realidade, a ignorância dela. Né? E o cara veio dizer, se você tivesse dirigido o Independence Day, você não precisaria de recursos públicos, você não precisaria de patrocínio para fazer um filme. A maior estupidez. Porque outra coisa que também não é sabido pela grande maioria do povo brasileiro é que o cinema americano, o cinema indústria de Hollywood, é um cinema subsidiado, além de incentivos fiscais, também com verbas governamentais. Porque é assim que os Estados Unidos se torna forte no mundo inteiro, vendendo para todo mundo a sua história, os seus nomes, a sua música, até os seus lugares. Você, de repente, não saiba uma praça que tenha num local histórico dentro do Brasil, mas eu tenho certeza que você já conhece as ruas de Nova York, que você conhece as praias do Havaí, que você conhece as baladas de Miami. E é assim que os caras mandam no mundo economicamente, através da música e do cinema. Quantas pessoas estão me assistindo que o nome é Jennifer, William, Anthony, Jefferson, Robert? Vamos ver quantos Robertos, Alexandres, Franciscos, Marias, Fernandas existem em outros lugares que não se fale a língua portuguesa e, no máximo, a espanhola. Tá bom? E você sabe, eu sei que você sabe, que no fundo, você sabe que não tá morto quem peleia. E a mim tu encontras. Bela tchau.